Olá, o TV é Ciência já está no ar. O verão está aí, época de férias escolares e acadêmicas. O que fazer além de ir à praia? Vamos dar uma dica. Turismo científico. Pouco falado e conhecido aqui no estado, mas cada vez mais praticado nesse mundo da informação e do conhecimento. No turismo científico, você se diverte aprendendo. Pode ser através da história e cultura de uma comunidade, pode ser uma visita a monumentos religiosos, podemos fazer turismo científico mergulhando no fundo do mar ou fazendo uma trilha ecológica em um parque ambiental. Mas a nossa dica é bem mais simples. As atividades de verão da Praça da Ciência, que fica na Enseada do Suá, bem perto da Praia da Cor da Jurema, e a Escola de Ciência Física de Vitória, que fica no Parque Moscoso. Nossa equipe de reportagem foi até lá conferir tudo de pertinho. Na Praça da Ciência tem programação de oficinas que vão desde noções de equilíbrio à prevenção da dengue, doença que fica ainda mais perigosa nessa época de verão. Nas férias, o que importa é a diversão, mas a descontração pode ser acompanhada de conhecimento com turismo científico. E nem é preciso ir muito longe. Aqui mesmo em Vitória, há opções de passeios onde a brincadeira se transforma em aprendizado. Na Enseada do Suá, em Vitória, fica a Praça da Ciência, espaço onde as pessoas podem aprender e se divertir. São 11 instrumentos dispostos ao ar livre, onde as pessoas podem interagir com a ajuda dos monitores. Um desses equipamentos é o espelho de som. Com ele, é possível entender os conceitos físicos sobre a propagação do som. A gente tem dois espelhos de som, que é um que está atrás de mim e o que está logo à minha frente, como vocês podem observar. Quando você for falar próximo àquele ferro vermelho ali, que a gente chama de foco, que é foco da parábola, você vai conversar ali, a sua voz vai sair daquele ferro ali, quando você estiver falando, e vai tocar nesse círculo aqui, que a gente chama de parábola, ou o espelho de som, né? Que ele vai refletir o nosso som. Então, quando você fala ali, o seu som vai se propagar, vai tocar. Quando tocar nele, ele não consegue atravessar. O som não tem essa propriedade de atravessar. Então, quando ele tocar naquele espelho de som, ele vai bater e vai ser refletido. Ou seja, ele bate e vai ser enviado por aquele outro lá, que está lá. E quando tocar naquele outro, ele vai bater no outro lá e vai convergir, vai se juntar naquele mesmo foco lá que o outro também tem. Ou seja, o que acontece? Uma pessoa que conversar aqui naquele foco, ferro vermelho, e a outra estiver lá na outra posição, vai captar o que a outra pessoa disse aqui. É como se o som ficasse confinado entre as duas parábolas. Já as forças do movimento giratório podem ser literalmente sentidas em outro brinquedo. Esse instrumento ele é usado para a gente explicar o que a gente chama de uma pseudo-força que aparece dentro do instrumento. Essa força ela aparece devido ao movimento circular. Essa força é chamada força centrífuga. Só faz sentido falar nessa força para o referencial lá de dentro, porque quem está aqui fora, no caso, não sente essa força. Só, no caso, a pessoa que está lá dentro do prato. A gente usa para falar dessa força e da outra força que aparece lá dentro, que aparece também. A outra força é chamada centrífuga. A força centrípeta. A centrífuga é a pseudo-força que joga a pessoa para fora do prato. E a centrífuga, a centrípeta, é a que deixa a pessoa no movimento circular. Então a gente usa esse instrumento para falar desses dois tipos de força que aparecem no movimento circular uniforme. Na Praça da Ciência, a garotada se diverte e aprende mesmo. Outro instrumento interessante é o que mostra o plano inclinado, não é isso, Jardel? Isso mesmo. O plano inclinado, às vezes é um pouquinho complicado do pessoal enxergar ele como inclinado mesmo, mas a ideia dele é a seguinte: quando a criança ela pega um instrumento, um dos carrinhos que está na posição mais alta, ela adquire uma velocidade maior do que a que ela pegaria se ela estivesse numa altura menor, né?
Então a gente tenta mostrar isso com esse instrumento, né? São 3 cores e 3 alturas diferentes. O amarelo é mais alto do que o azul, que é mais alto do que o vermelho. E as velocidades são proporcionais a essas alturas, só a essas alturas, né? Claro que eles não enxergam isso de primeira, mas a partir da experimentação eles acabam enxergando essa relação entre a altura e a velocidade que eles adquirem. E qual é esse princípio físico? Esse princípio é o princípio do plano inclinado, né, que também é uma máquina simples. Então a gente tenta mostrar para a criança, brincando, um dos princípios físicos muito importantes, que é uma das máquinas simples, né, que é, com exemplo, o plano inclinado, que eles conseguem enxergar aqui dentro da Praça da Ciência. Jardel, aqui na Praça da Ciência também é possível encontrar um sistema solar em escala, né? Explica pra gente como é que é esse sistema solar, o que a gente pode encontrar aqui. Isso, a Praça da Ciência ela foi construída de modo que a gente conseguisse colocar o sistema solar aqui dentro. Mas para ele caber aqui, a gente teve que fazer algumas adaptações, né? E aí é que entra a nossa explicação, que é a questão da escala. A gente colocou o sistema solar aqui dentro em escala, né? Para que o sistema solar ele coubesse aqui, a gente precisou de uma escala de 1 para 30 bilhões, né? E aí ao longo de toda a praça você pode ver esses postes azuis, eles representam, cada um deles representa um planeta. Lógico que não no tamanho original. E aí é só passeando pela praça e ao encontrar os planetas você consegue visualizar as informações sobre os mesmos. Exatamente, visualiza as informações, visualiza uma representação dele, tem alguns que tem umas lunetinhas que você consegue olhar umas ampliações deles, né? E tem um quadro informativo falando a respeito de órbita, período de revolução, temperatura mínima e máxima, né? Essas coisas. Quem faz a visita à praça, recomenda o passeio. Eu gostei muito, achei muito divertido, as crianças também estão gostando muito. Muito interessante, moro já, né, aqui há muitos anos em Vitória, é a primeira vez que eu venho e amei. O que você diria para os pais que estão em casa com as crianças de férias sobre esse passeio? Podem trazer que elas vão amar, vão adorar, até os pais estão gostando. Os pais também se divertem? Também se divertem junto com as crianças, muito legal. A gente encontrou brinquedos muito interessantes no sentido da diversão da criançada e ainda por cima junto com essa coisa da ciência. Muito legal, gostei muito. Lá em Niterói tem esse tipo de espaço, quer dizer, um espaço voltado para a ciência e para a diversão ao mesmo tempo, né? Então estou achando muito bacana, e bonito também a beira-mar, né? Venha aqui para o Espírito Santo e não deixe de conhecer a Praça da Ciência, porque é muito legal, uma iniciativa muito bacana e vocês vão ter experiências muito agradáveis, não só no âmbito da ciência, mas também como essa beleza linda, né? Essa beleza natural, espetacular aqui de Vitória. A Praça da Ciência fica aberta durante todo o ano, sempre de terça a domingo. No período de janeiro, o horário de funcionamento é especial, das 14 às 19 horas. A Praça da Ciência é um lugar onde as pessoas vêm para se divertir, traz suas crianças, família, mas porém além dela se divertir aqui, ela vai aprender um pouco sobre a ciência, né? Exatamente, sobre a física. E cada instrumento que as crianças vão estar brincando aqui, né? Elas vão estar aprendendo também como funciona. Não só na prática, né? Para se divertir bastante, mas a teoria de cada instrumento, a parte física que cada um dele vai estar simbolizando, né? Ainda no mês de janeiro, a Praça da Ciência preparou uma programação especial com a realização de oficinas, que acontece sempre aos domingos, às 16 horas. No dia 17, acontece a oficina de constelações. No dia 23, o foco é a ilusão de ótica. Encerrando as oficinas, no dia 30, a garotada vai construir um brinquedo e, ao mesmo tempo, aprender os principais cuidados para a prevenção da dengue.
Bom, agora está na hora do intervalo, mas nós ainda temos muitas novidades da programação de verão da Praça da Ciência e da Escola de Ciência Física de Vitória. Por isso, fica aí que a gente volta já já.